Uma casa dos sonhos com pouca manutenção. Isso é quase unanimidade entre as pessoas que vêm falar comigo. E é isso que a gente vai falar hoje. 5 dicas para você ter uma casa dos sonhos com pouca manutenção. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Regina Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. Talvez eu devesse falar até casa dos sonhos com estrutura metálica, porque é disso que a gente fala aqui. Aquela casa especial, aquela casa do jeitinho que você sempre sonhou. E quando eu conversei com os meus alunos do método ArcSteel sobre o que para eles era prioridade numa casa, eu acho que 9 a cada 10 falaram para mim baixa manutenção. A gente já tem um vídeo aqui no canal, a parte 1, dando 5 dicas para você ter uma casa com baixa manutenção, e hoje é a parte 2, onde a gente vai dar mais 5 dicas de como você ter uma casa dos sonhos com baixa, pouca, quase nenhuma manutenção. Antes de eu entrar nas dicas, eu quero deixar bem claro o seguinte: uma casa com estrutura metálica não gera mais manutenção do que uma casa num sistema convencional de concreto armado, tá? Quando você deixa a estrutura aparente, ela vai ser uma estrutura galvanizada e pintada, ou jateada e pintada, e a única manutenção que você vai ter é manter essa pintura em dia. Como qualquer casa, você pode pintar ela junto com o período em que você for pintar a tua casa. Precisa ser uma data especial para pintar a estrutura metálica. Quando ela fica embutida, aí nem isso precisa, porque você não tá vendo a estrutura, ela tá dentro da parede, protegida por essa parede, e aí a manutenção é ainda mais similar a uma casa convencional, tá bom? A primeira dica que eu quero dar para vocês para evitar uma casa com muita manutenção ou ter uma casa com baixa manutenção é: evite árvores, raízes muito perto da tua casa. Eu sei, é lindo, eu trouxe aqui até esse exemplo de uma casa em U maravilhosa entre eucaliptos no meio do calipiá. No entanto, as raízes dessas árvores podem sim gerar manutenção excessiva na casa, porque as raízes não param de crescer e elas são muito fortes, raízes de árvores. Então elas podem sim comprometer fundação, tubulação, piso, calçamento. E se em algum momento você quiser cortar essas árvores ou enfim arrancar essa raiz fora, vai gerar uma acomodação de terra embaixo da tua casa ou perto da tua casa, e isso pode gerar assim um deslocamento dessa fundação. Então, evite raízes perto da tua casa. Eu sei, é lindo na revista. Não faça na tua casa. Tá? Vamos pro item número 2. Reservatório elevado. Caixa d'água. Tenha um reservatório com coluna d'água natural, que não precise de pressurizador. Edna, mas o que é isso? Gente, para um aparelho funcionar, um aparelho de pressão da água funcionar, ele precisa que você tenha uma certa pressão da água nele. Como exemplo disso, a gente tem os chuveiros, que eles partem aí de 70 centímetros de coluna d'água até 1 metro no mínimo de coluna d'água. Alguns exigem 1,5 metro de coluna d'água para poder ter pressão. Só que tem coisas que a gente não consegue, sim, não é uma conta tão direta assim. Quando você tem, por exemplo, cotovelos e caminhos, você vai perdendo a pressão da tua coluna de água por causa do atrito desse caminho todo. Então, por exemplo, eu tenho um reservatório em cima da minha cozinha e o meu banheiro é do outro lado. Eu vou perder pressão, mesmo a altura não diminuindo, entendeu? Do que se eu tivesse esse reservatório em cima do meu banheiro. Você pode estar dizendo pra mim, Edna, então eu vou pôr o reservatório em cima do meu banheiro. Mas aí você vai gerar um volume na tua casa e às vezes não vai ficar tão bonito assim. No entanto, pense em como resolver isso arquitetonicamente para você manter esse volume de forma harmônica com o teu projeto arquitetônico, com a fachada da tua casa, e que não precise de pressurizador, nem nos teus aparelhos, nem um pressurizador que sai do teu reservatório. É muito comum essa solução quando as pessoas fazem a caixa d'água logo encostadinha acima da laje desse piso superior, mas o pressurizador é um equipamento, é uma bomba, uma bombinha que pega aquela água que está saindo fraca e faz tchuf. E ele pode sim apresentar falhas, ele vai exigir manutenção. Eu aprendi isso da pior forma possível. O pressurizador na minha casa estourou e ele inundou lavanderia, despensa, cozinha. Olha essa história. Saímos com a família no final de semana. Eu, marido, cachorro e 2 filhos. Quando a gente chegou no domingo à noite, tipo, cansados da viagem, com as malaradas, pra gente poder organizar tudo pra segunda-feira, nos deparamos com uma
pingadeira vindo da laje, estava logo acima da nossa lavanderia. Escorria água pela luminária, escorria água por tomada, escorria água por tudo que é lugar. E tudo inundado. E a gente não conseguia entender o que tinha acontecido. Aí a gente foi atrás e a gente descobriu que o nosso pressurizador tinha rompido. E com isso a água ficou jorrando muitos dias. Não sei se todo final de semana, mas por um bom período do dia ela ficou jorrando ao ponto de estragar muita coisa. Então fica a dica aqui. Se você vai ter um pressurizador, ele vai exigir manutenção. Que é uma casa sem manutenção, evite precisar desse tipo de bombeamento. Tenha essa coluna d'água de maneira natural. 1 metro. Geralmente 1 metro de coluna d'água já resolve quase todos os aparelhos de água que você tiver. Ducha higiênica. A maior preocupação é sempre o chuveiro, porque a proximidade dele com o reservatório elevado é maior, então a coluna d'água dele é menor. A ducha higiênica, o ponto dela tá lá, é 40 centímetros do piso acabado, então é mais fácil você ter essa coluna d'água. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês de uma casa brasileira em estrutura metálica, quando você faz esse espaço para o reservatório. Eu uso muito isso nos meus projetos, eu chamo de chapeuzinho. Vamos ver? Tá vendo que a gente tem esse volume lá em cima? E ó, o volume como é para o reservatório elevado. Quando você vê a foto com esse volume aqui, a gente que é da área, a gente já sabe que é uma área técnica. Geralmente. Claro que vai ter exceção, mas geralmente é uma área técnica. Quando a gente viu o desenho em corte, tá lá o reservatório elevado. E por que teve que ser tão alto? Porque lá dentro eles não apoiaram o reservatório direto na laje, ó. Eles criaram um apoio, um deckzinho para poder elevar mais o reservatório e assim manter a pressão, manter a coluna d'água com pressão pros equipamentos, tá bom? Se você tem uma casa com um terreno grande, é uma casa de campo, muitas pessoas que me assistem têm casa de campo. Ou um terreno maior, sabe? Esses condomínios que o terreno tem 5.000 metros quadrados. Se você é privilegiado a esse ponto e tem essa casa, esse terreno, parabéns. Você tem uma solução a mais para o teu reservatório para você ter pressão. Você pode colocar ele fora da tua casa e assim você não precisa carregar ela com esse peso. Você pode prever, às vezes, ter um morro dentro do teu terreno, ter uma área mais elevada. Você pode criar ali um deck, uma casinha, colocar teu reservatório e às vezes você vai ter sempre essa coluna d'água de maneira natural, abastecendo a tua casa. Essa é uma dica para poucos, mas se você pode ter, pensa nisso, tá bom? O próximo item que diminui a manutenção da casa são os beirais. Beiral é tão importante para diminuir a manutenção da casa que eu tenho uma live aqui especial só falando de casas com beirais. Porque a gente vem dessa cultura atual de fazer todas as casas com platibanda. E automaticamente são casas caixinha. E com isso, a parede, a janela fica exposta. E eu sei, é lindo, é minimalista, é conceitual, mas para manutenção não colabora. A gente já falou aqui de calha, que é uma coisa que também não colabora para manutenção, mas nesse caso que eu quero dizer são sobre os beirais, porque eles protegem as paredes, as janelas, a porta de entrada, a soleira, o peitoril, tudo que você protege da incidência direta da chuva, do sol, dura mais. A pintura dura mais, a manutenção da tua esquadria dura mais, então diminui manutenção. Pense com carinho nos beirais. Aqui eu trouxe um exemplo de uma casa em estrutura metálica, paredes de tijolinho maciço, onde você vê beirais, tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás da casa, para as laterais também. Na parte da frente um beiral maior, nos fundos, nas laterais, beirais menores. E aqui nesse caso tem uma calha coletando a água da chuva. Poderia não ter, tá? E aí você diminui mais essa manutenção da calha aí. Nesse caso eles mantiveram. Mas aqui os beirais vão ajudar durabilidade de tudo que tem em volta. Parede, janela, soleira, peitoril, calçada. Esse é um outro exemplo de uma casa onde você vê beirais e nesse caso são duas águas. E esses beirais geram sombra e protegem as paredes. A outra dica é sobre cimento queimado. Ah, sim, ele é um queridinho, meu querido. Se você assiste meus vídeos, você já tá quase que aceitando a ideia de beiral, cimento queimado e estrutura metálica. Se você não aceitou essa ideia ainda, gente, maratona os vídeos aqui e veja todas as vantagens de você usar esse tipo de solução. Já aproveita, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo com o teu arquiteto, com o teu engenheiro, com o teu marido, com o teu companheiro, com a tua esposa, com quem for que vá participar de projeto e construção da casa dos sonhos com você. Não se esquece. Você também pode dar um pulinho nas nossas redes sociais. Tô sempre por lá postando o que tá acontecendo no dia e lá a gente tem uma interação maior, né? Pra você mandar direct. Eu procuro responder a todos, tá bom? Bom, cimento queimado é um item que dá muito pouca manutenção porque é um piso monolítico. Significa o quê? Não tem rejunte, não tem juntas.
não tenho emendas. Com isso, não tenho aqueles cantos que a sujeira se acumula. Um cimento queimado, no dia a dia de uso dele, você tem que varrer e passar pano. Ele não enrosca muito a sujeira pelos cantos, porque ele não tem os rejuntos, não encarde. Geralmente, por cima do cimento queimado, você tem que vir com uma camadinha de resina ou uma camadinha de uma cera específica para dar um brilho, tá? Não use porcelanato líquido, já aprendemos que não funciona muito bem, principalmente em escritórios, tem um vídeo que a gente fala disso. Mas, no geral, o cimento queimado diminui muito a manutenção da tua casa. Derrubei alguma coisa, não trinca o piso, não sai uma lasca, sabe? Ele é inteiro. Principalmente se você fizer o cimento queimado, como eu falo nessa live, onde a gente queima o concreto da laje estrutural. Ou seja, é um concreto muito mais resistente. Não solta, não descasca depois, sabe? Pensa sobre isso. Isso, se pra você a manutenção da casa, a baixa manutenção da casa é uma das prioridades na tua casa dos sonhos, pensa em usar cimento queimado, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma casa que a gente projetou e executou em estrutura metálica, então todas as vigas que vocês estão vendo aí são em estrutura metálica, vigas e pilares, e o piso é uma laje steel deck que a gente queimou o concreto, então ficou com um acabamento de cimento queimado. Gente, dá uma atenção especial para essa escada. Olha que escada linda. Aqui é um detalhe desse cimento queimado. Essa visita eu fiz na casa, ela já devia ter por volta de uns 3 anos de uso. Então não é uma casa novinha, em folha. E você enxerga que você não tem manutenção. É um piso liso, é um piso único, é um piso inteiro. Aqui é outra obra que a gente aplicou também o cimento queimado, mostrando um detalhe de como que fica a aparência dele. Que ele tem algumas características específicas, vantagens e desvantagens, como tudo que você for escolher para o teu projeto. Se você quiser saber mais sobre o cimento queimado, a gente tem uma live inteira só falando disso. E a última dica número 5 que eu quero dar para que você tenha uma casa com baixa manutenção é ventilação cruzada. Gente, qualquer equipamento que você tenha que ter na tua casa é sinônimo de manutenção. Pressurizador, bomba, ar-condicionado. Você precisar ligar um aparelho elétrico para você ter qualidade térmica no teu ambiente é manutenção. Seja lavar aquela gradinha, seja a condensadora que pode dar um problema pro lado de fora, o pinga-pinga no dreno, você vai ter manutenção. Evitar a necessidade dele é o ideal para você diminuir a manutenção na tua casa. E você pode fazer isso através de ventilação cruzada. É pensar em caminhos para que o ar possa entrar e sair da tua casa, gerando assim essa movimentação de ar e a qualidade térmica. Tome cuidado só para não abrir janelas para tua fachada oeste, que é onde pega o sol do final do dia. De restante, aqui a gente tem exemplos de como você pode fazer essa ventilação cruzada, que não é só dentro de um ambiente, é de um ambiente se conectando com o outro, se conectando com um conceito aberto, se conectando com o andar de cima. Faz um telhado um pouco alto, abre uma janela lá em cima para estimular esse efeito chaminé, e tudo isso vai favorecer a tua casa para que você possa eliminar o uso de equipamentos elétricos para manter o conforto térmico dela. Bom, eu espero muito que essas 5 dicas tenham sido úteis para você. Espero que você já tenha traçado prioridades da tua casa dos sonhos, tenha traçado elas junto com a pessoa que vai te acompanhar nessa caminhada, e que se uma dessas prioridades for a baixa manutenção, assiste o vídeo 1, assiste esse vídeo e põe em prática na hora de você pensar o projeto da tua casa. Todas essas definições são definições que devem ser tomadas em projeto. Pare, como aqui a gente não falou de material de acabamento. É tudo definição de projeto. Ou seja, uma vez que você não pense nela no momento certo, depois para você pôr em prática é muito mais difícil. E aí a gente cai naquele caso, quando você fala assim, nossa, mas a casa do meu vizinho, olha lá, não deu manutenção nenhuma, por que a arquiteta dele fez desse jeito e a minha não? Muitas vezes é porque ele conseguiu levar tudo isso até a arquiteta dele e você ainda não tinha pensado. Então, a hora é agora. Põe em prática e depois me conta como que foi, se você tem alguma dúvida, tá bom? Até! Fica aqui o convite pra gente se ver na quinta-feira, 20 horas, porque tem live. Até!